Esses são dias, irmãos, que nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais atentos. Aleluia. Tem uma frase, bem conhecida dentro do nosso ministério, que o maior inimigo da unção é a distração. Aleluia. Não perde nada. Fica atento àquilo que o Espírito de Deus quer fazer, aquilo que o Espírito de Deus quer comunicar nesses dias ao teu coração. Porque uma palavra vinda da parte de Deus pode transformar tudo. Na tua família, nos teus negócios, no teu chamado. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Deus é bom. Estamos abrindo o segundo dia dessa conferência sobrenatural. Aleluia. Conferência em chamas. Deus é bom. Eu sei, irmãos, que nós estamos com muitos convidados aqui, Você que está nos visitando de outra igreja. Quem aqui não é membro dessa igreja? Levanta a mão assim para a gente poder te conhecer. Glória a Deus. Vocês são muito bem-vindos nesse lugar. Tudo que nós preparamos aqui não foi visando apenas a igreja local, mas o corpo de Cristo. Somos uma única família. Amém? Filhos do mesmo Pai Celestial, que é tão bom. E nessa manhã, irmãos, nós temos a honra de estar recebendo a nobre Rosimara Lopes. Louvado seja Deus. Ela veio com o seu marido, pastor Júnior. Eles são pastores presidentes, do Verbo da Vida lá em Gravatá. Tem um trabalho maravilhoso, irmãos, com casais. Já tivemos a honra de recebê-los aqui ministrando sobre casais. Mas a nobre Rosimara, que também é professora do Rema, tem uma veia muito forte na área profética. E eu sei que você será extremamente abençoado nessa manhã. Amém? Nobres pastores, temos muitos pastores aqui no nosso meio. Eu não tenho como citar um por um, mas vocês são muito bem-vindos. A sua presença muito nos honra. Gente de perto, gente de longe. Amém? Mas nessa manhã eu creio que o Espírito de Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Amém? Aleluia. Bom dia, queridos. Bom dia, povo santo. O seu bom dia está expressando sua expectativa? Se não, eu vou te dar uma segunda chance. Bom dia, povo santo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado e seja boca profética para dizer a ele e a ela: minha irmã, a sua vida nunca mais será a mesma. Pergunte para ele, para ela: você está pronto? O que foi que ele respondeu? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, que honra estar com vocês nessa estação, nessa conferência. Eu creio mesmo no tempo de Deus, muito específico nas nossas vidas. Você veio para esse lugar para conferir. E fique certo, você sairá com respostas. Eu orava ao Senhor por esta manhã e o Senhor me trouxe uma palavra muito clara. Uma manhã de respostas. Você pode repetir isso comigo? Diga: uma manhã de respostas.
Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Hugo, Aline, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder voltar nesta casa. Sempre que voltamos aqui, somos muito abençoados, abastecidos, nutridos, inspirados. E eu sou grata pelo sim de vocês e pela obra que vocês têm conduzido com tanto amor, paixão e abnegação. Eu quero declarar sobre vocês uma estação tão frutífera como nunca vista antes. Eu quero declarar sobre vocês, sobre a vida pessoal, sobre a vida ministerial, um tempo tão frutífero, tão frutífero, tão frutífero, e só tem frutos porque tem sementes no solo. Eu sinto o cheiro de frutos. Eu sinto o cheiro de frutos. Isso é para a vida pessoal de vocês. Isso é para esta igreja. Cheiro de frutos. Cheiro de frutos. Cheiro de frutos. Vocês podem sentir esse cheiro pela fé. Cheiro de frutos. Porque tem muita semente no solo. E Deus está dizendo: eu estou para fazer uma coisa nova. Eu estou para fazer uma coisa nova. Eu estou para fazer uma coisa nova. Hey. Estenda suas mãos sobre eles. Começa a orar nesse instante. Começa a concordar com os planos de Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. Oh, Senhor. Nós oramos pela vida desse casal. Nós oramos pela vida desta igreja. Nós oramos pela vida dessa família ministerial. Um tempo de facilitações. Um tempo de facilitações. Eu declaro Deus trazendo do norte, do sul, do leste e do oeste, homens e mulheres que vão somar nesta casa. Serão facilitadores, serão facilitadores, serão facilitadores do trabalho e da visão que o Senhor tem os confiado. Frutos, porque tem a estação de plantar, tem a estação de semear, mas chega a estação da colheita. E quando ela chega, é uma estação gostosa, saborosa, cheirosa, nutritiva. Senhor, nós declaramos sobre eles um tempo de frutificação. Nós te damos graças, porque a tua bênção enriquece e com ela não acrescenta dores. Pastor e Aline, investidores virão, facilitadores virão. Eu me lembro de uma vez que eu fui para uma igreja e uma irmã, ela me abordou no término da ministração e ela disse assim: o Senhor manda eu te dizer, comece a chamar pessoas dos 4 cantos para essa igreja. E ela disse: eu vejo você no seu momento de oração. Como você vai fazer? Você vai fazer assim: eu chamo, eu chamo, eu chamo, eu chamo, eu chamo, eu chamo, do norte, do sul, do leste, do oeste, dos 4 cantos. Venham como um exército e somem com aquilo que Deus está para fazer. Eu voltei para minha casa
E eu tinha uma palavra profética para honrar. E eu comecei a orar exatamente como Deus me mandou orar. E pastor e Aline, até hoje não param de chegar estrangeiros na nossa igreja. Deus começou a trazer pessoas dos 4 cantos do Brasil, pessoas que se mudaram para Gravatá e disseram: eu estou procurando uma igreja e eu acabei de achar. Casais de nações vieram, têm vindo, têm permanecido e têm cumprido o que Deus os designou para a cooperação da obra que Ele nos confiou. E essa mesma palavra vem no meu coração. Eu lembro daquela irmã, a cara de doida dela, porque eu não sei se você sabe, mas crente é doido mesmo. A Bíblia vai dizer que o evangelho é loucura para quem se perde, mas para nós é o poder de Deus. E vocês vão começar a chamar o corpo de vocês, junto com a oração, uma intensidade espírito, alma e corpo, puxando e chamando. E vocês verão que os ajudadores em massa e os financiadores para a larga visão que Deus tem os confiado, eles chegarão aqui e vocês lembrarão desta palavra profética, e esta igreja saberá que é Deus que fala com vocês. Tempo de crescimento, tempo de frutificação, vida pessoal e vida ministerial, diz o Senhor. Nós te damos graças por esta manhã. Obrigada pela boa palavra que iremos receber. Obrigada por tudo quanto já tem sido depositado em cada coração. E como tu és o Deus do mais e mais, como tu és uma fonte inesgotável, a nossa oração é que o Senhor continue jorrando por meio do seu Santo Espírito aquilo que preparastes para nós nesse tempo. Te damos graças por tamanho amor e favor que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Recebe nesta manhã a adoração, a honra, a reverência, a atenção e dedicação das nossas vidas. Iremos nos assentar para ouvir o Deus que fala, e manteremos os nossos ouvidos atentos e o nosso coração receptível, a fim de que a semente que vai cair no solo do nosso coração possa dar frutos, e que seja a 30, a 60 e a 100 por 1. Te damos graças em o nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga: eu estou pronto. Dá um abraço pelo menos em uma pessoa antes de você sentar. Obrigada, queridos. Você pode continuar comigo? Beleza, meu irmão, obrigada. Gente, eu estou incumbida hoje de falar um assunto muito sério com você. E
eu vou procurar de fato ser fiel àquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Então, enquanto você escuta tudo que você vai escutar, lembra que é o Senhor falando com você. E se é o Senhor, queridos, nós precisamos dar a Ele a nossa máxima atenção. Posso ouvir um glória a Deus seu? Então, o Senhor me falou para começar com esse testemunho, e eu vou procurar ser breve nele, a fim de colocar um pano de fundo naquilo que iremos construir juntos. Eu sou filha de pais separados. Os meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. E o motivo da separação foi a grande frequência de traição do meu pai, ao ponto que a minha mãe não suportou mais lidar com tudo aquilo. Ela administrou muitas vezes, até que chegou o tempo do basta. E na época meu pai estava envolvido com uma mulher. E esse envolvimento se tornou mais forte. E aí a minha mãe realmente, por mais que meu pai quisesse continuar com ela, não a quisesse deixar, mas ele também não queria deixar a vida errada e promíscua que ele tinha. Assim sendo, a minha mãe tomou a decisão dela. E aí, quando isso aconteceu, meu pai insistiu muitas vezes. Agora ele já estava fora de casa e ele insistiu e continuou insistindo por muito tempo. Logo, essa mulher que estava com ele notou que a pessoa que ele amava mesmo era a minha mãe. A pessoa que ele queria mesmo era a minha mãe. E aí essa mulher é envolvida com umbanda. E ela recorreu a trabalhos de feitiçaria a fim de que a minha mãe pudesse ser morta. E assim ela o fez. Ela pegou o nome da minha mãe, colocou dentro da boca de um sapo, costurou, levou para o cemitério, ofereceu a entidades específicas. E o propósito era, assim como aquele sapo morria, com a boca fechada, inchava a cada minuto, ficava deformado, minha mãe começou a ter os mesmos sintomas em casa. Eu lembro que na época eu tinha uns 8 anos de idade aproximadamente, e eu lembro que eu tinha medo de olhar para a manhinha. Na época nós estávamos morando com os nossos avós maternos, os pais da minha mãe. Não tínhamos condição financeira de nos manter. Minha mãe só fez até a 6ª série. O meu pai sempre foi o provedor, porém ele decidiu não nos manter mais. E naquele tempo não tinha a justiça tão pontual como se tem hoje em casos como esse. E nós ficamos desacobertados como crianças. Sou eu e mais um irmão meu. E os nossos avós maternos nos acolheram. E aí, frente àquela situação, minha mãe foi levada para o hospital. Eu lembro que manhinha estava com o rosto deformado. Eu lembro dela muito inchada. Eu lembro que tudo ao redor da boca dela estava roxo. Eu lembro que as unhas dela estavam roxas. Ela não conseguia comer nada. E a minha família levou ela para o hospital. E quando chegou lá, fizeram todos os exames. E os médicos disseram, você não tem nada, está tudo normal. Não há nada que possamos fazer por você. Volte para casa, isso vai passar. E aí, frente a isso, minha mãe só piorava. E aí foi quando uma pessoa da nossa família teve a ideia de levar manhinha para um centro de umbanda a fim de descobrir o que tinha acontecido. E quando nós chegamos lá, aquelas entidades baixaram e foi dito todo o trabalho que tinha sido feito para minha mãe. De fato, minha mãe estava morrendo, ela não conseguia mais comer nem beber. E aí foi pago um valor e aquelas entidades desfizeram um trabalho
A partir de então, minha mãe recobrou a saúde e nós ficamos eternamente gratos. Só eu passei frequentando aquele centro 10 anos da minha vida, de maneira assídua. Eu brinco dizendo que eu congregava mais na macumba, na umbanda, do que muito crente congrega na igreja. Infelizmente. E aí, nesse cenário, depois de 10 anos, o Senhor me arrancou com mão forte daquele terreiro de umbanda, na Coab de Agrestina, minha cidade. O pai de santo dizia: eu já sei o número da minha cadeira no inferno. E nós estávamos lá seguindo aquelas pessoas, e eu amava aquilo, eu era apaixonada por aquilo. Enfim, o Senhor me resgatou com mão forte. No dia da festa de Pombagira, eu ouvi a voz de Deus falando comigo no terreiro, enquanto aquelas pessoas, aquelas mulheres e homens possuídos, estavam bebendo sangue fresco, que o pai de santo cortava do pescoço das galinhas pretas, que os cavalos, as pessoas que os recebem em seus corpos, eles chamam de cavalo. Os cavalos tinham levado aqueles sacrifícios, aquelas galinhas, aqueles animais, antes, para o dia da festa. E o Senhor falou comigo ali. E o Senhor falou comigo através de uma pergunta: o que é que você está fazendo aqui? Naquela ocasião eu procurei para ver quem falava comigo, não tinha ninguém. E quando eu voltei os meus olhos para aquele espetáculo macabro, um tamborete no centro do salão, um bomba aqui tocando no altar, numa plataforma, aquele barulho ensurdecedor de gargalhada, aquela nuvem de fumaça de cigarro, aquele cheiro de perfume doce, aquela coisa macabra, aqueles vestidos vermelhos e pretos rodados, aquele lugar lotado. Quando eu voltei os meus olhos para aquilo, depois de ouvir a voz de Deus perguntando o que eu estava fazendo ali, quando eu voltei os meus olhos para aquele espetáculo, não me pergunte como, mas no mais íntimo do meu coração eu tinha uma convicção que eu nunca tinha tido antes: isso é demônio. A Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero dizer, amados, que para alcançar um homem, Deus vai aonde for necessário. Naquele dia, no meio da festa, eu não esperei nada acabar. Quando essa consciência veio para mim de que aquilo era demônio, literalmente eu estava num canto de uma parede branca como essa. Quando eu olhei para tudo aquilo, quando eu olhei para aquelas entidades bebendo sangue fresco, assim que o pai de santo depenava o pescoço, quando ele passava a faca, a entidade dona daquele sacrifício, as galinhas eram todas pretas, mas cada uma sabia qual era a sua. Ela já estava aqui, ela bebia aquele sangue fresco no pescoço da galinha. A galinha ficava toda mole, ela jogava para o outro lado e ela saía rindo, dando gargalhada e dançando no salão. Aquilo para mim era normal, era há uma década eu estava ali. Mas quando o Senhor falou comigo, que eu olhei, eu tinha aquela convicção agora. Era uma coisa como se fosse aqui na boca do meu estômago, no mais profundo do meu ser, eu sabia: isso é demônio. E naquele instante eu bati os pés no salão. E eu saí no meio de todas aquelas entidades com a cabeça erguida. Cruzei aquela porta. E isso fazem 22 anos. Eu saí de lá, mas a minha família não saiu. E a minha mãe era uma das pessoas assíduas nisso. Até que a minha conversão, aquilo que Deus começou a fazer na minha vida, começou a inundar a minha casa e a minha família. E chegou o dia em que a minha mãe, em que manhinha se converteu. E sabe, queridos, quando manhinha se converteu de verdade. Manhinha teve uma experiência com o Espírito Santo. Manhinha se encheu de tal maneira do Espírito Santo. Aquela mulher cheia do Espírito Santo, fervorosa, apaixonada, intensa, entregue, disponível. E nesse lugar de busca por Ele,
Deus disse para Amara Pereira, minha mãe: Amara, você precisa perdoar o seu ex-marido e agora a mulher dele, porque ele chegou a casar com essa mulher, teve 3 filhos, constituiu família com essa mulher. Essa mulher se converteu antes da minha mãe, nunca chegou para fazer nenhum pedido de perdão. Mas Deus pediu à maninha: Amara, eu quero que você vá até o seu ex-marido e até a esposa dele e peça perdão. Agora eu digo para você, queridos, perdão pelo quê? Porque num momento como esse, o homem natural, o homem racional, ele vai calcular. E ele vai pensar: ora, fui eu que fui danificada. Ora, fui eu que fui traída. Ora, fui eu que sofri. Ora, fui eu que tive que criar 2 filhos sozinha. Ora, fui eu que quase passei fome. Eu me lembro da miséria na qual nós passamos a viver desde o momento que meu pai nos deixou. Passamos um tempo em casas alugadas até de fato irmos para a casa dos meus avós. Foi muito sofrimento. Muito sofrimento. E mãe viu tudo aquilo. Eu lembro do estresse da minha mãe, eu lembro do contexto em que a gente vivia. Eu me lembro de muitas vezes mãe dizer assim: Rosinha, eu vou beber o seu sangue. Porque quando eu e meu irmão trelávamos, fazíamos aquilo que não deveria fazer, criança. Ela tão impaciente, ela dizia: eu vou beber o sangue de vocês. Eu vou sangrar vocês e vou beber o sangue de vocês. Eu me lembro de muitos sonhos que eu tive, de manhã cortando o meu pescoço e o do meu irmão e bebendo o nosso sangue em um copo. Um contexto de destruição. A minha mãe tinha tudo para administrar a voz de Deus e dizer: como? É Deus falando comigo? Não, isso não pode ser. Essas pessoas é que precisam pedir perdão a mim. Mas Deus pediu a dona Amara. E manhã cheia do Espírito Santo. Quando manhã ouviu aquela voz, não é fácil, queridos. No primeiro momento, quando você recebe uma instrução como essa, você quer administrá-la. Você quer dizer: mas Senhor, mais nada. Não somos erguidos, chamados, levantados para administrar a voz de Deus. Somos erguidos, chamados e levantados para obedecer a voz de Deus. Administradores não avançam. Administradores da voz de Deus não avançam, não prosperam. Mas obedecedores da voz de Deus avançam e prosperam. E aí, queridos, chegou o dia que manhã chegou para mim e disse assim: Rosinha, Deus falou comigo isso, isso e isso. Eu disse: foi não, manhã. Ela disse: foi. Eu disse: foi não. Eu disse: foi, isso foi não. Eu fazendo um rema já. Não pode ser, não faz sentido. Manhã disse: foi, Rose. E eu estou orando para que Deus me dê a oportunidade. E ela passou um tempo orando, até que meu irmão decidiu casar. Quem veio para o casamento? O meu pai, a minha madrasta e os seus 3 filhos grandes. Além dessa comitiva, veio para o casamento vovó, mãe de meu pai, e titia, irmã do meu pai. Naquela mesa tinham 7 pessoas. Estávamos agora na festa. A cerimônia já tinha passado. Fomos para o lugar da festa. Quando nós chegamos naquele lugar, manhã disse para mim: é hoje, Rose. Eu disse: é hoje o quê? Ela disse que eu vou falar com o teu pai e com a esposa dele. Eu disse: manhã, a senhora não está bem não. A senhora não está bem, manhã. E aí eu ouvi Deus falando comigo: fique quieta. Fique na sua. Olhe para essa pessoa do seu lado e diz: fique na sua. Quando Deus falar comigo, eu sei discernir que foi Ele. Olhe de novo e diz: fique na sua.
Escuta. E aí, a gente numa mesa um pouco distante, e a mesa com meu pai e o pessoal dele aqui. Chegou a hora da festa, a gente estava sentado tudo naquelas cadeirinhas de plástico branca, coberto com aquele tecido de festa, você sabe qual é? Mãe, de repente, ela olhou para mim, ela disse, é agora. Levantou e afastou a cadeira. Eu estava na minha posição da nossa mesa, de costas para a mesa do meu pai. Tinha uma certa distância. Vamos supor que a mesa do meu pai fosse lá naquela parede, aproximadamente. E meu marido, o Júnior, estava aqui. Eu estava de costas. Na posição que eu fiquei na mesa, a mesa lotada, nossa mesa, eu estava de costas. E aí, manhã se levantou e eu disse para Júnior na hora, eu disse, Júnior, em nome de Jesus, fica olhando manhinha e me diz o que ela está fazendo e o que está acontecendo. Porque eu não tinha coragem de olhar. Eu fiquei tão nervosa que eu não tinha coragem de olhar. Aí Júnior começou a dizer, ela chegou lá e está no meio do teu pai e da mulher dele. Se colocou no meio dos dois assim. Ela está dizendo alguma coisa que está todo mundo olhando para ela. E aí depois ela me contou que chegou lá, deu boa noite. E eu fico pensando mais no coração daquelas pessoas. Porque todo mundo pensava que a Mara Pereira ia fazer um escândalo. Boa noite, graça e paz. Quem era crente respondeu, quem não era ficou calado. E manhã disse, eu vim aqui, queridos, na frente das 7 pessoas. Meu pai, a esposa dele, a mãe dele, a irmã dele e 3 filhos do casal. Grande já. Eu vim aqui para pedir perdão a você, Romildo. Por isso que meu nome é Rosimara. Romildo mais Amara. Não tem como esquecer a história, né não? Ai, meu Deus. Mas foi um livramento. Deixa para lá. Vai que tem alguém aqui com o nome que eu vou dizer, então é melhor ficar calada. Então, aí ela falou com meu pai. E a esposa dele aqui, ela voltou para cá. Eu quero te pedir perdão, fulana, por todo o mal, tristeza que eu te causei. Mas aquelas pessoas, todo mundo ficou olhando assim para a manhã na mesa. Na hora, meu pai disse, eu também peço perdão a você por tudo que eu fiz. E a esposa dele, também me perdoe. Ela era crente há anos. Ela se converteu bem antes da minha mãe. Nunca teve nenhuma iniciativa. E eu, cá, na mesa, e meu marido me dizer, não, a cara do povo tá assim, ó, o povo tá assim, tua mãe tá falando, tá todo mundo olhando para tua mãe. Aí, de repente, Júnior disse, Rose, isso que foi? Ele disse, tu não sabe. Eu disse, o que é, Júnior? Ele disse, tua mãe tá alisando o cabelo da mulher do teu pai. Quando ele disse isso, eu ouvi a voz de Deus dentro de mim dizendo, filha, descanse, eu estou no controle. Sua mãe só está obedecendo a voz que falou com ela. Vá e peça perdão. Queridas, minha mãe falando com a abençoada, olhe, me perdoe. Quando a gente fala, você está puxando o cabelo, né? Não, ela está alisando o cabelo. Tem gente que está aqui pensando, pois se fosse eu estava agarrada no cabelo da bicha puxando. Não, minha mãe estava alisando, diga alisando. Repete mais forte, diga alisando. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar algo para você. Não se deixe vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. Sabe o que muitos de nós fazemos? Ela falou mal de mim, então também eu vou falar mal dela. Ela fez isso comigo, então também eu vou fazer isso com ela. Não é assim não, ela está pensando que eu sou besta, queridos. Não deixe que a maldade de outra pessoa corrompa sua essência. Deus habita em você e esse amor habita em você. É isso que nos conta Romanos capítulo 5, versículo 5. Quando Paulo vai declarar, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A vida em chamas da minha mãe conduziu-a ao perdão.
Deixa eu dizer uma coisa para você. É impossível você ser cheio do Espírito Santo e cheio de mágoa. Ou você é cheio de um ou você é cheio de outro. Você quer mesmo ter uma vida em chamas? Você quer mesmo ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo? Pois eu vim aqui como boca de Deus nesta manhã para dizer: perdoe os seus ofensores, agora perdoe-os de verdade. Uma vida em chamas. Quando a gente está nessa coisa meia boca, em cima do muro, morno, e a gente escuta uma palavra como essa, a primeira coisa que a pessoa quer contar é a dor dela. Ah, porque você não conhece a minha dor. Eu estava em um culto há um tempo atrás, e nesse culto o Senhor me dirigiu a falar sobre perdão. E eu quero dar essa para você entender que o moído que você está segurando não vale a pena, e que você consegue lidar com isso. Quando eu terminei de ministrar e eu contei um pouco, bem resumido, essa história da minha mãe, um rapaz chegou para mim junto com a esposa dele, naquele culto. Queridos, eu digo para você, aquilo foi uma experiência forte. Porque quando aquele rapaz chegou para mim com a esposa dele, ele disse: eu ouvi você falando sobre nós fazermos algo por pessoas que nos machucaram. E eu vim te perguntar: eu já perdoei o assassino do meu irmão, mas tem algo a mais que eu posso fazer, que eu precise fazer por ele, para demonstrar que eu o perdoei? Eu não sei se você entendeu. Perdoar o assassino do irmão. Ele disse: eu já perdoei, mas como eu ouvi você falando sobre fazer algo, tem algo que eu precise fazer pelo assassino do meu irmão. Meu Deus, quão distante alguns de nós estamos dessa vida em chamas, cheios de ofensas, cheios de moído que a gente carrega. Sabe, queridos, uma dica de ouro que eu quero te dar para que você mantenha uma vida em chamas, não apenas no momento dessa conferência, mas ao longo da sua vida. Leia todos os anos o livro do irmão Reig, Amor, o Caminho para a Vitória. Esse é um livro de cabeceira, você precisa lê-lo todo ano. Se você ainda não tem, depois da Bíblia, esse é um dos principais livros que tem que ter na sua livraria. Por quê? Porque nesse livro o irmão Reig vai falar com maestria, naquela linguagem tão simples, mas tão poderosa. O que eu amo, uma das coisas que eu amo nos livros do irmão Reig é a simplicidade. Porque simplicidade não é ausência de poder. Qualquer pessoa entende o que ele está dizendo. E naquele livro ele vai dar inúmeros testemunhos. Testemunhos de pessoas que carregavam doenças em seus corpos. E por mais que estivesse numa conferência como essa, por mais que ministros ungidos impusessem as mãos sobre essas pessoas nunca foram curadas. E o motivo é porque carregavam mágoa nos seus corações. Eu me recordo de uma mulher, eu já tive muitas experiências com isso, mas eu me recordo de uma mulher que eu estava no cumprimento de uma agenda, longe, lugar quente. E quando eu terminei a ministração, eu estava exausta, molhada de suor. E naquela ocasião, rapidamente vieram para me levar para uma sala, para comer alguma coisa, depois do culto, era noite. Eu cheguei ali exausta. Eu entreguei na intensidade máxima tudo que eu tinha para entregar naquela ocasião. Eu me recordo da exaustão. Eu entrei naquela sala pequenininha, cheia de comida. Me sentei e só estávamos eu e a esposa do pastor. E aí, queridos, de repente chega alguém batendo na porta.
E a irmã disse: licença, é porque tem uma irmã ali no culto, que o culto já tinha acabado, que estava no culto, que ela gostaria de que você orasse por ela. Aí eu disse: minha irmã, você pode, por gentileza, trazer ela aqui, porque eu estou tão cansada. Aí a irmã disse: tudo bem. Aí foi lá. Era um corredor comprido, era uma distância grande, até chegar na nave, no templo. E aí eu fiquei lá sentada, recobrando as forças, bebendo, comendo alguma coisa. E demorou, e demorou. Eu pensei, acho que a irmã desistiu. E fiquei ali conversando com a esposa do pastor. Daqui a pouco, queridos, uma presença maligna. Como eu vivi muito tempo na Umbanda, quando eu saí de lá, além da questão profética, do chamado profético, da sensibilidade do profético, eu fiquei com percepções muito aguçadas espiritualmente falando. Quando eu chego num ambiente, se tiver entidades específicas ali que Deus queira que eu lide com elas de maneira direta, eu sinto no meu corpo a presença dessas entidades. Sabe quando você está num ambiente que você não vê, mas você nota que chegou alguém? Isso chega a ser físico. É como se fosse um arrepio sem ser um arrepio. É uma coisa que eu não consigo te explicar. Mas eu noto isso com muita facilidade quando Deus tem algo para que eu execute dentro daquilo. E aí eu estava lá, mas não tinha barulho nenhum, só estávamos nós duas, eu e a esposa do pastor. Daqui a pouco, uma presença maligna tomou conta daquela sala. Que eu olhei para a porta assim, eu disse: tem alguma coisa estranha vindo aí. Não deu 30 segundos, a mulher. Aí quando ela botou a cabeça: oi, sou eu que vim para você orar por mim. Eu disse: Jesus da glória. Eu disse: fique aqui, minha amada. A sala era bem pequenininha. Fique aqui. Eu me levantei da cadeira. E ela disse: eu estou sangrando ininterruptamente. E teve um tempo em que saía muitos coágulos. Só que agora está saindo pedaços de dentro de mim. Eu disse: não. Eu disse: é coágulos maiores. Ela disse: não, você não está entendendo. São pedaços. Que eu coloco o dedo e puxo. Eu não tenho coragem mais de puxar. E são pedaços, como se algo dentro de mim tivesse podre, tivesse saindo os pedaços. Eu olhei para ela e eu disse: amém, eu vou orar por você. Queridos, eu me baixei. Coloquei a mão no ventre daquela mulher e comecei a orar por ela. Olha, era a mesma coisa de eu estar orando por esse chão. Mesma coisa. Sabe aquela impressão de que bate e volta? Bate e volta. Literalmente, a impressão espiritual que eu tinha era essa. A unção ia e voltava. Ia e voltava. Ia e voltava. Até que eu parei de orar. Eu disse: minha irmã, abra os olhos. Eu disse: tem um negócio muito estranho acontecendo aqui. Eu estou orando por você, a unção vai, ela bate em você e ela volta. Aí ela ficou olhando assim para mim sem entender muita coisa. Eu disse: mas eu sei o que é. Você tem mágoa de alguém. Ela olhou para mim e disse, mesmo assim a expressão, eu me lembro como se fosse hoje a expressão facial dela. Como quem diz assim: como é que essa mulher sabe? Eu não sabia, mas ele sabe. O dono da chama sabe. E ele está querendo queimar muito entulho que temos carregado, muito lixo emocional. Queridos, ou você é um vaso de honra, ou você é um vaso de vergonha. Ou a gente carrega unção, ou a gente carrega lixo emocional. Sabe o que é perdoar? Perdoar é se autofaxinar.
é forte. Deixa eu repetir de novo. Perdoar é se autofaxinar. É você pegar aquela vassoura pesada, com um negócio, com um estalo duro, e você dizer: sai pra lá mágoa, ressentimento, rancor, maledicência. Não vou falar mal de quem fala mal de mim. Eu vou bendizer os que me maldizem. Eu vou orar pelos que me perseguem. Eu vou abençoar os que me amaldiçoam, porque eu sou crente. Repete o mais alto que você puder comigo. Eu quero ouvir esse lugar estrondar. Repete: perdoar, é se autofaxinar. Como você se sente quando o ambiente está muito sujo e ele é faxinado? Leveza, uma paz. Tem gente que está carregando sacos de lixo e nem sabe. Pessoas que dizem: já perdoei, já perdoei. E Deus está dizendo: ó, eu vou te provar hoje que tu não perdoaste. Daqui a pouco Ele vai te provar. Fica só atento aí para tu ver. Eu disse para essa mulher: você precisa perdoar alguém. Você precisa perdoar essa pessoa, essas pessoas. Porque se você não perdoar, Deus não vai te curar. Aí ela: quer dizer que para ser curada eu tenho que perdoar? Eu disse: é. Aí ela fez. Eu disse: pois bem, eu não posso mais fazer nada por você. Aí ela disse: e para perdoar eu faço o quê? Toda arisca. E aí eu comecei a instruir aquela mulher. E aquilo me impactou tanto, porque quantas pessoas têm perdido a bênção ou as bênçãos porque estão segurando mágoa, maledicência, falta de perdão. Eu me lembro, queridos, isso não faz muito tempo, quando uma mulher ungida chegou na nossa igreja. E essa história vai ser resposta para você. Aquela mulher chegou na nossa igreja, ungida, cheia do Espírito Santo, uma pregadora, uma mulher de Deus, que ministra cura, e que começou a dar o testemunho dela, porque os médicos tinham dito a ela: você está com câncer e você tem 6 meses de vida. Vá fazer algo que você considere muito relevante, porque você só tem 6 meses de vida. Aquela mulher ministrava cura sobre enfermos. Viu muitas pessoas serem curadas, e ela testemunhou no altar da nossa igreja. Eu fui orar ao Senhor, eu disse: Senhor, eu falo sobre cura, eu conheço a palavra da fé. O que aconteceu para que essa enfermidade encontrasse uma brecha e me tocasse? E nesse momento de busca, nesse momento de se colocar em chamas, porque o fogo purifica. O fogo purifica. Tudo aquilo que é impuro sai, e só fica aquilo que precisa ficar. Por isso que você está nessa conferência e o fogo está purificando, porque Deus é fogo consumidor, queridos. E Ele consome o que? Ele consome tudo que não é da vontade dEle. Ele queima tudo que não condiz com a palavra dEle. Então não foge dessa chama. Já que você veio, se deixa queimar. E ela disse que Deus falou com ela: aquela pessoa do seu trabalho, você não perdoou ela. Ela disse: quem? Fulano de tal, perdoei. Deus disse: você não perdoou? Ela disse: eu perdoei. Deus disse: minha filha, você não perdoou? Ela disse: Deus, eu perdoei essa mulher faz tanto tempo na minha vida. Deus disse: eu vou te provar que tu não perdoasse ela. E por causa dessa falta de perdão, isso foi a brecha que o diabo encontrou para te tocar. E ela disse: tá, Senhor, como assim eu não perdoei? E Deus fez uma pergunta para ela, que eu quero que essa pergunta ressoe para você. Deus disse: eu vou te provar que você não perdoou ela. Você acredita que se você desse a chance de novo a ela, ela faria diferente ou faria do mesmo jeito? Ela disse: do mesmo jeito. Aquela mulher não muda. Eu até tentei algumas vezes, mas eu perdoei ela, Senhor. Agora ela não muda. Deus disse: nisso eu te provo que você não perdoou ela. Você não acredita que ela pode fazer diferente.
Muito do perdão que estamos dizendo que damos é falso. Eu posso descer, pastor? Eu vou finalizar com isso. Muito do perdão que dizemos que damos, que damos é falso. Ele não tem nada a ver com as escrituras. A Bíblia vai dizer, Paulo falando para os irmãos em Colossos, ele vai dizer, suporte uns aos outros. Se você tem motivo de queixa contra alguém, perdoe como o Senhor. Preste atenção, mas o modelo de perdão de Deus, perdoe como ou igual a maneira como o Senhor perdoou você. Perdoe como o Senhor te perdoou. Sabe, queridos, eu vou te provar que o nosso perdão, na maioria das vezes, é falso. E pensamos que perdoamos e não perdoamos. Deixa eu te ajudar, você vai entender. Deus te perdoou. O padrão é o perdão que você recebeu. Se o perdão que você dá é diferente do perdão que você recebeu, o perdão que você está dando é falso. Vou te ajudar, vai ficar melhor. Quando Deus te perdoou, Ele saiu de perto de você? Me responda se puder. Não, você errou comigo, então é o seguinte, fique na sua aí e eu vou ficar na minha aqui. A propósito, eu vou mudar até de igreja, porque eu não consigo mais ficar nesse lugar com esta cara, esta benção. Ele vem por essa parte aqui, eu vou por outra, porque eu sou crente, mas não sou besta. Pastor, eu vou sair do departamento porque é assim. Você não está entendendo não quem é aquela bruxa que está lá. Aquilo é um infeliz de porta. E olha, eu sou crente, mas não sou besta. Isso está em Zefinha 30, Joaquim 50. A Bíblia que inventamos, o perdão que inventamos. Te ajudar de novo. Eu te disse, Deus te perdoou, sim ou não? Não, você vai me responder, que você tem força para responder. Deus te perdoou, sim ou não? Sim. Quando Deus te perdoou, Ele saiu de perto de tu? Não. E por que tu saiu de perto das pessoas que tu diz que perdoou? Teu perdão é falso? Vou te ajudar mais. Quando Deus te perdoou, Ele deixou de falar contigo. Responda-me. E por que você deixou de falar com as pessoas que você disse que perdoou? Quando Deus te perdoou, Ele não acreditou mais que você pudesse fazer diferente. Logo Ele não te deu uma nova chance. Foi assim, queridos? E por que você não dá chances às pessoas que te ofenderam? Porque você não acredita que elas podem fazer diferente. E nisso eu te provo, o seu perdão não é legítimo. Agora, eu vou te dar esse exemplo porque eu achei ele maravilhoso. Quem aqui já comprou um negócio pirata? Tudinho. Um sincero, acho que não foi 3, pastor, que levantou a mão. Tudinho já comprou coisa pirata aqui. Não, Rose, porque eu tenho dinheiro. Você pode ter dinheiro de bolo. Teve coisa que você já comprou como se fosse original e era pirata. Passaram a perna em você. É aquele jacaré que você compra. O bicho tem a boca bem grande. A boca maior do que o normal. Aí é a sua primeira blusa daquela marca, e você jurando que o bicho está, né, é verdadeiro, não é falso. Ostenta como se fosse, mas não é. Tem muito crente ostentando perdão, mas o que carrega é mágoa. E por isso que a chama não consegue varrer o que precisa ser varrido, porque você não se permite, você se convenceu que perdoou. Vamos lá? Estou fechando. Estou te ajudando. Uma vida em chamas. Você está na conferência em chamas, minha gente. E o fogo queima o que precisa ser queimado. Você pensou que só ia ser carreira? Vai ter a hora da carreira. Espere. Já vai esquentando os pés assim. Vai ter a hora da carreira.
Mas até que chegue a hora da carreira, Deus está dizendo: senta aqui que eu quero varrer esse coração aí. Porque para que o fogo seja legítimo, o altar precisa estar puro. Porque também tem fogo estranho, que você olha, jura que é, mas não é. Fulano é tão cheio do Espírito. Olha como identificar um fogo estranho. Se fulano é cheio do Espírito e tem uma língua solta, é um fogo estranho. Pode, olhe, pode voar, se apregar na parede como uma lagartixa. Você pode babar, rodar no manto, cortar laço. Você pode fazer de tudo. Como reconhecer se é fogo santo ou estranho? O fruto, o procedimento. Uma unção forte e uma língua solta não ocupa o mesmo corpo. Ou você tem uma unção forte, ou você tem uma língua solta. E o que tem de crente, que o que não falta no bicho é língua. Mas não é tu visse a roupa da mulher do pastor? Não sei o que é que tem um povo para perseguir mulher de pastor. Eu não é, irmã? Você quer mulher de pastor? Eu sou mulher de pastor e estou aqui para defender a mulher de pastor. Cadê as irmãs mulher de pastor? Aleluia. E aí, amados, nesse negócio de pirata, eu conheço muito bem do que é pirata. Porque quando eu me converti, eu queria mudar a minha coletânea. Era Zezé de Camargo e Luciano, Fábio Júnior, alma e uma, carne e unha, alma gêmea, bate, Claudinho Bochecha, só love. Ai, meu Deus. E por aí vai. Aí quando eu me converti, eu entendi, essas músicas não são mais para mim. Eu preciso ouvir a palavra de Deus cantada para fortalecer a minha fé. E aí eu me desfiz de todos aqueles DVDs, de todos aqueles CDs. E eram CDs originais, porque painho, quando vinha nos visitar, uma vez por ano trazia um CD que a gente queria, eu e meu irmão. Então era tudo original. Meu irmão, naquela época, um CD era R$20. Eu não sei se você se lembra, mas o CD era R$20. Meu irmão, um negócio há mais de 22 anos atrás custava R$20. Era muito dinheiro. A gente não podia comprar. Quando o pai dava, ok. Mas agora ele não ia dar mais, porque era CD de crente. E aí me desfiz de tudo. Meu sonzinho estava lá. Aí, mas a feira da minha cidade, a Agrestina, era segunda-feira, a feira de rua. E eu me lembro da irmã do coque, com a saia aqui. Não era orando não, viu? Era empurrando o carrinho e dizendo: lançamento, lançamento, lançamento. Eu não sei que maracutaia da gota era aquela, porque o CD não tinha chegado na loja, mas já estava tocando no carro do pirata da irmã. Era um negócio assim, meio desmantelado. E amados, escuta, você vai entender porque eu estou falando disso. Estava lá o lançamento. Vamos supor que o lançamento fosse a Ele a glória. E ela botava o bicho para tocar lá, e era uma zoada na feira, para atrair os clientes, crente. E quem estava lá? Eu não podia comprar um CD original, tinha que comprar um CD pirata. E aí eu comprava. Quando eu chegava em casa, a música era a mesma do CD original, sim ou não? A voz do cantor era a mesma, mas tinha um detalhe: o fundo do bicho era azul e tinha uns que era roxo. Quando você virava assim, dava uma dor na vista. E meu som era crente. Eu colocava o bicho para tocar nele, ele fazia assim, zum. Aí eu dava umas batidas assim, pega em nome de Jesus, aí play ele, zum. Ele não fazia a leitura, ele identificava. Tem algo errado aí. Tem coisa que Deus quer tem coisa que queremos que Deus faça a leitura. E quando chega lá, faz assim, zum, parece, zum. Paulo vai dizer: se você não anda em amor,
Você é como um símbolo que retine. Só tem barulho, mas não tem essência. Parece que é, mas não é. Agora a revelação dessa história todinha. Porque ao invés de comprar o original, eu comprava o pirata? Me responda se puder. Porque era mais? Porque era mais? Sabe o que acontece? Não queremos pagar o preço do perdão legítimo. E aí a gente quer dar a ajeitadinha brasileira. Mas Deus, amados, não vai fazer a leitura da ajeitadinha brasileira. Os céus só reconhecem o que é original. E aí, eu quero lembrar você o que a Bíblia nos falou, o que Deus em sua palavra nos instruiu. João, homem cheio do Espírito Santo, em sua carta, 1 João, ele vai dizer: se alguém diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. E os céus não reconhecem o que é falso. O irmão Hagin, nesse livro, ele vai falar sobre a inclemência. Ele vai dizer: se qualquer área da sua vida está sem respostas às suas orações, você já orou, você já declarou, você já confessou a palavra, mas continua sem respostas, dá uma verificada. Como anda a falta de perdão, o amor, a inclemência. Porque tudo isso é um impedimento à graça de Deus, ao favor de Deus, ao fluir de Deus. Falando sobre isso, Paulo em Romanos 13, a partir do versículo 8, ele vai dizer: irmãos, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor, com o qual deveis amar uns aos outros. Você sabia que o amor é uma dívida? Não devo nada a ninguém, só compro tudo à vista. Que bênção! Mas tem uma dívida eterna que todos nós temos. Deus a chama de amor. Agora, sabe, eu não sei como chama aqui o povo que é ruim de pagar, mas na minha terra chama de velhaco. O que tem de velhaco de amor, meu amigo, dentro das igrejas. O bicho está com o nome no SPC e no Serasa faz 20 anos. Por quê? Porque não paga o que deve. Amor não é um favor que você faz. Quando você anda em amor, não é um favor que você faz às pessoas. É uma obrigação. Esqueça esse negócio de favor. É obrigação, é uma dívida. E meu irmão, eu vim aqui para te dizer nessa manhã: pague as suas contas. Quem aqui fica feliz quando vai pagar a conta? A gente bota uma forcinha, né, não, irmão? Pela fé. A gente bota uma forcinha. Tem esforço. Tem que pagar preço. Tem gente que pensa que hoje na nova aliança a gente não tem mais que pagar preço. Tem que pagar preço. Tem que pagar preço. Porque a gente quer andar no amor pirata, no perdão pirata. Porque o valor é muito baixinho. A gente diz que perdoa, mas não fala com a pessoa. A gente diz que perdoa, mas sai de perto. A gente diz que perdoa, mas não acredita mais. A gente diz que perdoa e bloqueia no WhatsApp. Ai. A gente diz que perdoa e bloqueia no Instagram. Mas você segue um monte de pessoas sem princípios bíblicos. E Deus está dizendo: eu estou passando com o meu fogo nesta manhã. Cadê? Olha e vê o tamanho da labareda para queimar tudo que precisa ser queimado.
E a minha oração é: não se ausente desse fogo, permaneça. Por quê? Porque essa permanência na chama, essa permanência nessa vida, sabe, rendida à palavra, vai tirando de nós tudo que precisa ser tirado. Essa é uma manhã de respostas. Senhor, porque tal área da minha vida não está funcionando? Senhor, porque tal área da minha vida Deus está dizendo: filho, vamos dar uma olhada na inclemência, na falta de perdão e na falta de amor. E para que a coisa fique mais clara ainda, eu quero que você repita comigo. Diga: quem perdoa não sai de perto. Diga: quem perdoa não se intriga. Você pode fazer melhor. Diga: quem perdoa não deixa de acreditar. Quantas vezes você errou depois que pediu perdão a Deus por determinada coisa? Ele desistiu de você? Você já somatizou quantas vezes foram? Não, a gente não costuma fazer isso. Mas Ele sabe quantas vezes foram. Mas em nenhuma delas Ele abriu mão de nós. Porque uma coisa é o erro de uma pessoa, outra coisa é essa pessoa. Deus consegue muito bem aborrecer o pecado e amar o pecador. Que Deus te abençoe.